Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa live em um outro momento. Sejam muito bem-vindos. Gostaria de agradecer imensamente por todo o carinho, por todas as mensagens. Enfim, gostaria de avisar também que essa live vai ficar salva, tá? Vai ficar lá no nosso canal do YouTube, no Sementes de Luz com Dilma Oliveira. Espero vocês por lá, viu? Aproveita aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho, que semana que vem vai estar. Vamos fazer umas lives por lá também, tá? Com temas bastante interessantes, falando sobre espiritualidade, sobre projeção astral. E é isso. E hoje à noite a gente vai estar aqui com. Deixa eu tirar o som aqui para não atrapalhar. Hoje a gente vai estar com um convidado mais que especial, o Horácio. Eu tive a honra de encontrar o canal dele aqui no Instagram e, gente, super indico, tá? Sigam que vocês não vão se arrepender. E já chegou o nosso convidado. Vamos lá, vamos chamar ele aqui. Deixa eu ver. Pronto, peraí. Ai, que linda! Tá linda essa cor. Amei. Oi! Adorei, adoro azul. O azul tá muito presente, sabe, em mim, essa cor. Ah, é? Eu tô adorando, assim. Sim. É uma cor que eu tô gostando muito atualmente. Tem a ver com esse babado aí energético, essas coisas aí de. Mas tem fases de cor? Você tá me ouvindo bem? Tem. Tá ótimo. A Paula já chegou por aqui. Bem-vinda, Paula. Bem-vindo. Então, tem sim. Essa questão das cores tem a ver com, por exemplo, o trabalho que está sendo feito no momento, a questão dos chakras, as cores que você está precisando trabalhar naquele momento também. Então, às vezes acontece, pronto, nesse momento eu estou precisando, tô usando bastante a cor azul. Não é que eu estou precisando dela, mas assim, é algo que está muito presente. Devido à questão do trabalho, né, que está sendo feito. Basicamente é isso. Então vai de acordo com épocas, momentos e como você tá. Por exemplo, quando a pessoa tá muito borocochô, tá meio para baixo, é indicado que ela use cores que animem, que deixem ela para cima, o amarelo, o verde, sabe? Essas cores mais vivas. Entendi. Por isso que quando eu morei fora, morei na Itália um tempo, na Itália, na Alemanha, né? E lá nós usávamos, no inverno eu ficava parecendo uma arara, toda colorida. Era Sharp azul, boina verde, verde limão, era um negócio bem, era justamente para isso, né? Para dar uma animada. Entendi. Me diz uma coisa, tu não tá no Brasil não, né, mocinho? Fala aí pra gente. Primeiro de tudo, seja muito bem-vindo. Gostaria de agradecer imensamente por ter aceito o meu convite. Eu segui, eu vi o teu trabalho e eu percebi o quanto você é especial. E, gente, assim, eu quero trazer para perto de mim, que eu não sou boba nem nada. Ah, que bom. Sinta-se em casa, aproveita para se apresentar para o pessoal que não te conhece, fica à vontade. Tá, joia. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Prazer estar aqui, sempre prazer estar junto de gente boa. Fico muito feliz que você tenha me encontrado de alguma forma, a gente tenha se encontrado, né? E fico muito feliz por estar aqui com vocês. Eu sou eu sou natural, sou brasileiro, sou natural de Curitiba, né? Mas hoje eu moro em San Diego, na Califórnia, que é onde eu joguei minha âncora fazem 5 anos. Estamos parados por aqui, né? A gente está sempre parado, né? A gente nunca está para sempre, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã, mas no momento é aqui que eu tô parado, né? Eu sou naturalmente não, mas eu sou formado em publicidade e propaganda. Sempre trabalhei com marketing minha vida inteira, mas sempre tive uma queda pelas ciências sociais, assim. E
Então eu fiz sociologia política, depois eu estudei bastante filosofia, enfim. E depois que eu me mudei para cá, eu comecei a focar num trabalho de estudo da ciência da felicidade, né? Eu fiz uma certificação em Berkeley, depois fiz outra certificação em Harvard e dedico, assim, vamos dizer que hoje meu hobby é esse, né? Enquanto eu tenho os outros trabalhos que são consultorias relacionadas com marketing, eu também sou chefe, né? Eu trabalho cozinhando em casas, né? O trabalho que eu faço, não sou chefe de nenhum restaurante. O meu hobby, minha atenção eu dedico ao estudo da felicidade e à construção de caminhos que possam facilitar o assunto felicidade para os outros, né? Então, eu tento ser um pouco de uma mescla de um pensador de felicidade com uma mescla de um facilitador de felicidade, né? Então, eu tenho alguns projetos nessa linha. Eu desenvolvi um método que se chama A Vida que Você Sempre Quis, que é um método que foi um curso, né? É um curso. Tenho algumas mentorias que são todas gratuitas, que acontecem. Eu tento fazê-las mensalmente, mas elas acontecem durante 4 dias, elas são online, já foram atendidas quase 500 pessoas dentro dessas mentorias, que são bem focadas num processinho para melhorar a tua vida, assim, sabe? Numa ajuda para dar um empurrão inicial, assim. E também tem um outro projeto que hoje está em andamento, que se chama Happiness Fit, que são exercícios que ajudam o teu cérebro a produzir estímulos positivos, né? Então isso vem de um estudo de psicologia positiva, junto com estudos que são cientificamente comprovados, são estudos realizados nas mais diversas universidades do mundo, sobre exercícios que estimulam a gente a produzir hormônios, sejam serotonina, seja dopamina, seja oxitocina, enfim, nos ajudam a produzir estímulos para aumentar o nosso bem-estar e nos colocar um pouquinho mais no caminho da felicidade. Esse é onde eu estou hoje, né? Eu acho que a gente não é nada nesse mundo, né? Esse é onde o Toco está hoje, né? Meu nome é Horácio, mas todo mundo me chama de Toco. Sim, que maravilha. Mas sabe que tu estava falando aí, primeiro de tudo eu morei na sua terra, viu? Quando eu voltei para o Brasil, eu passei 3 meses em Curitiba. Só que eu estava lá temporariamente enquanto eu ia para Foz do Iguaçu. Aí fui para Foz, fiquei 2 anos em Foz. Eu adoro essa vida de cigana. E a cigana que tem em mim, ela insiste em continuar, sabe? Adoro a sensação de arrumar mala, de viajar, é bom demais. Mas me diz uma coisa, assim, com esse teu trabalho, com todo esse teu projeto, né, de vida, com tudo isso aí que você está falando pra gente, como foi que você despertou isso? Você consegue lembrar um momento, aquele momento assim que você disse, é isso que eu quero? E se puder contar pra gente, se puder compartilhar como é você entrar nesse caminho, nessa busca, né, da questão do autoconhecimento e tudo. Fala um pouquinho pra gente. Então vamos lá. Eu acho que a gente, primeiro de tudo, a gente nasce com uma personalidade, né, com características que são pessoais nossas, inclusive com uma genética, né? A ciência hoje já comprova que parte da nossa felicidade, ela é de cunho genético, né? Tem pessoas que são mais propensas a essa produção positiva e tem pessoas que são menos propensas. Mas há uma grande parte, há uma grande porcentagem que pode ser trabalhada, né? Que pode ser treinada, que pode ser exercitada, enfim. Então não é a genética unicamente que comanda, né? Se as pessoas serão ou não felizes, terão ou não um bem-estar, enfim. Então esse é o primeiro ponto. Segundo, que não há receita, não há caminho pronto. Inclusive, se existisse caminho, né, não estaria se vivendo uma era de trevas na saúde mental, né?
Hoje a gente tem, a OMS já coloca os problemas de saúde mental como principal mal da próxima década, né? Então hoje É o mal do século já. exatamente. Então não há receita, né? Então nada do que eu trabalho funciona no caminho de dar a receita de nada. Mas existem atitudes, existem posturas, existem componentes na nossa vida que já são comprovadamente mais úteis nesse caminho, né? Nesse caminho do bem-estar. O autoconhecimento é um deles, né? Você me perguntou. Sim. Quando eu comecei, você me perguntou, né? Quando que você teve esse despertar? Vamos lá, o do autoconhecimento, sempre fui interessado nisso, né? Quando era jovem ainda, tentava compreender razões pelas quais eu estava triste por alguma situação, razões pelas quais eu sentia ciúme, pelas quais eu sentia inveja, pelas quais me davam picos de alegria. Enfim, o autoconhecimento nada mais é do que isso, né? Do que você compreender o mundo que está à tua volta e descobrir no mundo que está à tua volta quais são os teus encontros com o mundo que te geram emoções diferentes, né? E isso faz de você uma pessoa única, né? Porque os encontros são muito individuais, né? O mesmo encontro para mim pode ser muito diferente do que é o encontro para você, né? De repente você adora chuchu e eu odeio chuchu, né? Então o encontro é o mesmo com a vida, mas o sentimento produzido é outro. Então eu não consigo dizer para as pessoas, veja, ó, se você comer chuchu, você será uma pessoa triste, ou vice-versa, porque essa receita não está completa, né? Essa receita depende da tua forma, né? Então eu sempre fui um interessado nisso. Comecei a refletir mais, sempre daí pensando sobre a vida, sobre essas questões da vida, né? Como te disse, estudei bastante filosofia, buscava algumas respostas, enfim. Mas, vamos dizer assim, teve um momento que foi um estalo maior, assim, que meu pai foi hospitalizado e eu ficava com ele no hospital. E um dia eu estava com ele lá, ele já estava malzinho, assim, aí eu perguntei e falei, pai, teve alguma coisa que você queria ter feito na tua vida e você não fez? E ele me falou, meu pai sempre foi uma pessoa super alegre, sabe? Super feliz, né? E ele me falou, puxa, não lembro de nada que eu queria ter feito e não fiz. Daí ele até olhou para a bancada, tinha um exemplar do Pequeno Príncipe, e ele falou, ó, para não dizer que eu nunca quis nada, nunca li aquele livro, você pode ler para mim, né? E daí eu li o Pequeno Príncipe para ele e tal. Mas depois eu fiquei pensando, né? Como é que um cara, né, dentro da nossa cultura ocidental, né? Como é que um cara que ele não teve todas as posses que a gente gostaria de ter, assim, né? Tipo, que a gente olha hoje como, são os sonhos das pessoas. Ele não fez todas as viagens possíveis. Ele teve uma boa vida, uma vida classe média, uma família construída, e é isso. Mas como é que você olha para um cara desse e ele não acha nada, que não esteja faltando nada, que gostaria né? de ter feito. Sim. E a resposta que eu encontrei nisso é que as expectativas que o meu pai tinha sobre a vida estavam alinhadas com a felicidade dele, com a realidade dele. Então, a partir daí eu comecei, me deu um estalo, eu falei, puxa, eu preciso estudar essa relação das nossas expectativas com a nossa realidade. E a partir daí eu tomei um caminho de estudar. Meu pai faleceu alguns dias depois, enfim, e eu tomei esse caminho do estudo nessa linha de buscar de que maneira a gente encontra essa resposta. Como é que eu vou chegar no final da vida? Alguém vai me perguntar o que eu queria ter feito e eu não fiz, e eu vou dizer nada.
né? Se o mundo acabasse hoje para você e eu te perguntasse o que faltou você fazer na tua vida, aí você vai me dizer o que que é, né? E enfim. Então eu passei a estudar, desenvolver o meu método nesse sentido. Eu tirei um tempo aqui nos Estados Unidos e de uma forma meio... Parece que desceu um conteúdo, sabe? Parece que incorporou um conteúdo. Eu passei 3 meses escrevendo um, um método para gente, não para gente entender isso, mas um método que nos ajuda a analisar a nossa vida dessa forma, né? Nos ajuda a dividir as expectativas em 4 tipos de expectativas que a gente tem, modos como a gente precisa encarar a realidade, enfim. E a partir daí eu comecei nessa linha. Então, se eu fosse te dizer assim, um ponto que eu posso marcar foi esse momento com meu pai. E outro ponto que eu posso marcar foi quando eu tirei esse tempo para esse momento, esses 3 meses, esses né? 3 meses, exatamente. E a partir eu daí... sempre digo que é aquele momento que você entra, eu chamo de entrar na caverna. É um momento bem mágico. Eu gostaria de dar um oi para todo mundo aqui, que está aqui com a gente, o pessoal, o Diego, a Priscila, a Simone, também te amo, Simone. A Priscila está dizendo aqui que a live está maravilhosa. A Priscila tem um canal lindo no YouTube. Ah, inclusive, que legal. Eu estou vendo com ela da gente fazer uma live. Semana que vem eu vou estar com uma semana toda de lives. Oh, que bom. No meu canal, né? Aí, o Neco também está por aqui. O Neco disse que ainda bem que não tem receita de bolo. Porque, assim, é uma coisa que eu tenho observado, até pegando o gancho disso que o Neco falou, eu tenho observado que as pessoas, elas, pela questão de estarem tão desesperadas, né, na busca por algo que tragam essa felicidade, né, para elas, que as façam felizes, que as deixem de bem com a vida e tudo, nessa busca desesperada, você tipo, apela para tudo que é lado, né? Vai para tudo que é canto. E eu percebo que tem muita gente se aproveitando desse momento, né? Trazendo essas receitinhas de bolo já prontas. Não, faça isso aqui que você vai ficar maravilhosamente bem. E a gente sabe que não é, né? Como tu colocou aí, eu adorei isso que tu colocou. Cada ser humano, cada consciência tem a sua experiência, tem a sua forma de ver, né, as coisas que acontecem na vida. Tem um cara que eu gosto muito, também se chama Horácio Frazão. Toda live minha eu falo dele. Super recomendo. É um ativista quântico. E o Horácio, ele falou uma coisa muito interessante, que a vida é como... a vida é vista pelo olhar de quem vê. É mais ou menos isso que ele quis falar, assim. Tipo assim, a forma como eu vejo determinada coisa não vai ser a mesma experiência para você. Você vai ver de uma outra forma, você enxerga de uma outra forma, de acordo com os teus medos, as tuas crenças, né? Tudo que você vem aprendendo durante essa vida. Então, pegando esse gancho, assim, pegando tudo isso, essa questão, assim, de você entrar em contato consigo mesmo, muita gente tem medo, né, de fazer esse movimento, porque o autoconhecimento é isso, é você também enxergar como você funciona em relação ao mundo. Como é que tu vê essa ligação, essa conexão entre o ser humano, entre a consciência e a vida? O que é que a pessoa, o que é que você, durante todos esses anos, observou? Qual é o ponto, assim, se é que a gente pode colocar um ponto principal, de dizer assim, são traumas, são medos, o que é que faz a pessoa fugir disso? Você poderia falar para a gente a tua opinião sobre isso, por favor? O que eu reparo muito, o que eu percebo, né, em mentorias, nesses encontros com as pessoas, é que uma das principais, né, não há uma principal, mas uma das principais coisas que prejudica, vamos dizer assim, a saúde mental, a vida das pessoas, é
o receio do confronto com a realidade. Tá? O nosso medo não é nada diferente do que o encontro com a realidade. Então, a gente vive uma vida tentando fugir das realidades que são doídas, sendo que a vida, ela é arrebatadora, né? Ela é uma máquina de nos produzir tristeza, é uma máquina de nos entregar decepções, é uma máquina de nos entregar encontros desagradáveis, né? Então, a vida, ela é assim, mas nem por isso ela precisa ser ruim. Só que a fuga disso, e o pior é que não é fuga, as pessoas escondem isso, né? Então elas não querem um encontro com a realidade difícil. Isso faz com que elas escondam isso. Mas como a vida, como eu estou dizendo, a vida é avassaladora, né? A vida faz questão de nos mostrar de volta isso. E quando ela volta, a dor retorna. Não sei se eu consegui me fazer entender. Né? Então você tem um encontro duro com a vida, você esconde ele e segue a tua vida. Né? Você come um chocolate e vai em frente. Aí daqui a pouco o chocolate acaba. E essa realidade volta. Né? Podemos pegar esse exemplo para materializar. Você terminou o teu relacionamento, está lá triste, chorando, enfim, a vida te deu esse encontro desagradável, uma pessoa que você gostava te traiu. Você, para não encarar isso, não ter que olhar para dentro, compreender, tal, você coloca de lado, come uma barra de chocolate e diz assim, puxa, o chocolate me faz sentir bem e tal. Porém, o chocolate vai chegar uma hora que ele vai passar e esse sentimento vai voltar. Então, quando você começa a ter esse medo do encontro com a realidade cada vez mais se torna uma bola de neve, com duas saídas. Ou vai chegar uma hora em que você vai precisar criar coragem, porque para isso, como você falou, é necessário coragem, porque olhar para dentro é enxergar não só o que a gente tem de bom, é enxergar o que a gente precisa corrigir. E a segunda saída, é criar uma vida paralela, que não é a tua. É uma vida de alguém que está fugindo dos problemas que estão escondidos numa realidade que está ali. Pode ser que você passe a vida toda sem se deparar com eles, mas não é a tua vida. Não é a vida que te dá uma energia, aquela energia vital, aquela energia de felicidade, a energia de saúde mental, enfim. Então o maior problema que eu vejo é as pessoas não conseguirem ter força suficiente para olhar para a realidade. E em cima da realidade, né, aquela oração da serenidade lá, né, você entender o que você pode mudar, você compreender o que você não pode mudar e ter serenidade para diferenciar uma coisa da outra. Né? Porque há coisas, há entregas da vida, a grande parte dos momentos que a gente vive, que a gente não pode mexer neles, eles simplesmente acontecem. Né? Tá aí um dos maiores medos, um dos temas mais duros de se falar. Por que ninguém fala da morte? A gente está escondendo. É um tabu, né? A morte tem que ser falada. É o medo. Tem que ser falada até para que a vida seja aproveitada. Né? Porque se você é outro bom exemplo dentro do que a gente está falando. As pessoas que vivem tentando esconder que a morte é uma presença inevitável na nossa existência, elas não conseguem fazer com que a vida valha tanto a pena, porque elas estão vivendo uma vida de alguém que não vai morrer. Que é aquela vida em que você pode tudo, a todo momento vai ser possível. Eu consigo fazer sonhos que estão muito além da minha realidade. Então, tipo, eu vou ser o Superman, não importa quanto tempo leve. Só que nesse quanto tempo leve tem a minha morte, né? Pois é. Então, é a questão do foco mesmo, né? De onde você põe o seu foco. Então, assim, o que a gente... Essa questão que você colocou das pessoas, elas fugirem dos problemas, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto muito, que se chama PNL, e a gente começou a aprender, assim, eu comecei a aprender algumas palavras, eu comecei a tirar do meu vocabulário, né? Substituindo por outras que dão uma certa leveza, né? Quando se fala. Por exemplo,
As situações, elas são como são. É você quem vai dizer se aquela situação é desagradável, se aquela situação... E tem uma coisa que eu tenho comigo, assim, durante esses anos, que eu venho estudando, que eu venho praticando tudo isso na minha vida, o que eu tenho observado é o seguinte: não adianta fugir. É como tu falou, sabe? Mais na frente vai repetir, porque enquanto a lição não é aprendida, ela se repete. É simples assim. Então, entenda, entender que aqui é uma escola mesmo. A vida é uma escola. E ela é linda, mas ela tem as coisas que acontecem, que a gente diz que é ruim, que não é legal, nada mais são do que construções da nossa mente, né? A forma como a gente vê tudo isso. Então, é você começar a compreender que sabe aquela coisa do ter as rédeas, né? Pegar as rédeas da sua vida. É isso, é você fazer esse movimento, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui para você. Como ser feliz? Foi a Márcia. Como ser feliz, mas conviver com pessoas que se sentem o tempo todo infelizes? Eita. Pois então, veja só. Esse é um outro tabu, assim, né? Que a felicidade ela é composta só de momentos felizes, né? E não é. Né? Então, a felicidade, inclusive, é um caminho com todas essas coisas. Né? O que a gente busca, o que a gente confunde com a felicidade são estímulos de alegria pontuais, né? Que tem picos de energia liberados, enfim. Então a felicidade tem esses encontros. Então, óbvio, esse encontro com as pessoas infelizes, ele vai acontecer. E tem coisas que a gente precisa trabalhar. E varia muito, óbvio que é muito ampla essa resposta, né? Primeiro, qual é o nosso grau de relação com a pessoa infeliz. Mas a qualidade das nossas relações está diretamente relacionada com a nossa felicidade. Se fosse para responder de supetão, eu te diria, puxa, você precisa arranjar um jeito de se afastar dessas pessoas, porque essas pessoas, pessoas infelizes, vão te trazer relações infelizes. Mas não é esse jeito, né? Porque se a gente pegar numa relação próxima, por exemplo, se eu tenho a minha esposa, seu marido, sua amiga mais próxima, ela é infeliz, você não vai deixar ela simplesmente infeliz e tomar o teu rumo, né? Então tem alguns aspectos na ciência da felicidade que são fundamentais: a compaixão, né, a gratidão, ou seja, o altruísmo, a empatia, né? Então, se você é uma pessoa feliz e alguém próximo de você está infeliz, você é uma ferramenta de transformação dessa pessoa, seja ela qual for. Óbvio que a gente tem graus de infelicidade que são patológicos, precisam de uma pessoa para tratar, precisa ir no psicólogo, porque quimicamente desandou, né? Desandou a cabeça, você precisa ir. Mas se for uma tristeza por não ver um caminho, por algo que você consiga auxiliar, você como feliz é ferramenta de manobra para a vida das outras pessoas ser feliz. Felicidade é multiplicável, né? Então, a compaixão, a escuta ativa é fundamental, né? Qual foi a última vez que você escutou de verdade, sem querer interromper, sem querer manifestar opinião, sem querer dar respostas precisas, né? Isso é escuta ativa, é escuta para quem está triste e precisa trocar, né? Então o feliz, a pessoa que está mais lida melhor com a infelicidade, porque o feliz também é esse, é o cara, a felicidade não é o oposto da infelicidade, né? A felicidade contém a infelicidade. Então o feliz é aquele que sabe lidar melhor com a infelicidade, com a tristeza, né? Então se você sabe lidar melhor com a tristeza, eu te garanto que você auxiliar as tuas relações infelizes vai fazer de você uma pessoa ainda mais feliz, né? Além de ajudar quem está em volta.
O problema é que muitas vezes a gente foge, né? A gente não quer ver o problema dos outros, ou não sabe como auxiliar. Escutar é auxiliar, né? A gente não precisa conduzir a pessoa a um novo caminho. Escutar é auxiliar. Então é isso. Se você Às vive vezes próximo para ser uma pessoa feliz perto de pessoas infelizes, escute, ajude a transformar, né? Faça tudo que for possível para que a sua vida mude, né? Inclusive, eu vi até um vídeo teu falando sobre riso, sobre sorrir. O quanto o sorriso. Inclusive, teve até uma live aqui que eu fiz com uma amiga minha, que ela trabalha com yoga do riso. Então, assim, o quanto tudo isso pode. Essa questão a menina, a Márcia colocou aqui, felicidade é multiplicável. Pois é. Então, assim, é você compreender tudo isso, né? Trazer para a sua realidade, porque senão a gente vai terminar ficando isolado. Não vou conviver com aquele grupo ali porque é assim. Depois aquele. Sabe? Não é por aí. Você precisa conviver com o outro. Isso é evolução, né? É muito importante a gente conseguir diferenciar o que é um relacionamento nesse sentido tóxico, né? Algo que não vai mudar, é uma infelicidade que não quer ser transformada, do que é uma pessoa que pode ser ajudada, né? Uma pessoa que pode ser auxiliada. A nossa felicidade também está nisso. Inclusive, os estudos demonstram que a gente é muito mais feliz quando dá ao outro do que quando gasta com a gente mesmo. Seja dinheiro, seja tempo, seja energia. Então, teoricamente, se a gente pegar esse estudo, a gente pode dizer que você ajudar a pessoa que está mais infeliz vai te dar mais felicidade do que você curtir a sua própria felicidade. Né? Eu sempre digo para as pessoas, poxa, você está bem, vai ajudar uma comunidade, né? Vai fazer um projeto social. Você está mal, vai ajudar uma comunidade, vai ajudar um projeto social, né? Porque tudo isso vai ajudar você, né? a melhorar como alegria, né? Como felicidade. Uhum. É porque você tira o foco, né, do teu para aquela questão daquele, só me lembro daquele desenho animado, ó céus, ó vida, ó mundo. Ao invés de ficar lá, ó céus, ó vida, ó mundo, acabei de entregar a minha idade, vamos lá, ao invés de entregar isso, de falar isso, vai lá, vê o que é que está acontecendo, vê o que é que tu pode contribuir. E isso aí que tu falou, essa questão dos relacionamentos tóxicos, né? Eu percebi que durante essa pandemia, tipo assim, o pessoal pirou mesmo de vez, assim, porque foi tirado a liberdade, né, de ir e vir. Então as pessoas foram obrigadas a conviver entre elas, pessoas que já conviviam há anos, há muitos anos, mas não se conheciam de verdade, né? Não tinha aquela... passava o dia trabalhando, chegava, se encontrava só à noite, então... Mas aí quando começaram a ter que conviver ali diariamente, 24 horas direto, começou a confusão, os feminicídios começaram a acontecer, né, em um número muito grande. E aí eu fico pensando assim, o quanto as pessoas não valorizam até a própria liberdade sabe? De poder estar aqui conversando contigo, de poder estar assistindo ou estar ouvindo os ensinamentos. Então, as pessoas precisam entender que isso também é felicidade, na minha opinião, sabe? É você observar esses momentos e agradecer mesmo por eles. E ter a consciência de que eles são esses momentos que vão te trazer um bem-estar, né? E essa convivência toda aí desse pessoal, o pessoal começou a adoecer, mas, na verdade, não é que eles adoeceram por causa da pandemia, eles já estavam doentes, a coisa só veio à tona, né? Eu não sei se tu pode falar. Eu reparo muito, assim, e esse é um dos motivos pelos quais eu montei esse novo projeto, que é o do Happiness Fit. Uhum. Eu percebo muito que as pessoas, a gente não gosta de realizar as coisas, né? Então eu vou aqui, eu vou te dar um exercício para você fazer que vai mudar a tua vida. Só que você precisa fazer ele num longo prazo para que ele mude a tua vida. Eu gosto de pegar o exemplo da academia, né?
Então você vai para a academia, se você for focado em fazer 10 abdominais hoje e parar, você não vai ter um abdômen trincado, né? Você não vai ter uma barriguinha de tanquinho. Outra coisa é, não adianta você fazer 100 mil abdominais hoje e não fazer nenhum amanhã. E for fazer isso daqui 6 meses. Também não vai funcionar. Da mesma forma, é a nossa saúde mental. Por que a gente gasta tanto tempo em academia de ginástica e não gasta 20 minutos do nosso dia olhando pra gente, olhando, tentando perceber o que te fez mal? Pronto, voltou. É que deu uma queda de energia aqui. Não, caiu minha energia. Não tem Nunca aconteceu. É porque hoje choveu. E quando chove, geralmente dá algum probleminha aí. Desculpa. Imagina, não tem problema. Vamos lá. Não, eu estava dizendo, né, eu não sei onde é que cortou, mas que a gente dedica... Primeiro, a gente quer resultados muito rápidos, né? A gente quer as coisas muito para ontem. E é isso que a gente busca, é isso que faz com as pessoas buscarem essas fórmulas milagrosas que você falou, né? Que hoje a pessoa cheio de gente vendendo fórmula milagrosa aí que não existe, né? Mas as pessoas compram porque essas fórmulas milagrosas te dão um estímulo muito forte no momento. Mas é o que eu chamo de terapia do remendo, né? Remenda aqui, mas daqui a pouco rasga ali, né? Então, para o nosso bem-estar, para a nossa saúde mental, é a mesma coisa. Por que a gente não dedica um tempinho para ela? Assim surgiu o meu projeto, né? Que é o de 20 minutos por dia, 2 vezes por semana, eu pego as pessoas, levo elas para uma sala em que elas vão fazer um exercício comigo para estimular o cérebro dela. Porque se eu der para elas o exercício, elas não fazem em casa, né? O número de pessoas que fazem é muito pequeno. Então, a gente também precisa se policiar, a gente precisa colocar a pauta da saúde mental no nosso dia a dia. E não como não é um tratamento, é mais do que uma prevenção, é um modo de viver. Você colocar a pauta de pensar na tua saúde mental, pensar na tua felicidade, pensar nos teus relacionamentos, pensar na tua carreira, mas se dedicar, deixa o teu celular de lado ali, dedica 20 minutos, está comendo o café da manhã. Puxa, o que eu tenho no meu dia hoje aqui? O que pode me entristecer? Deixa eu me preparar para esse momento. Puxa, eu não gosto de reunião em grupo, mas eu tenho que ir para uma reunião em grupo. Puxa, deixa eu me preparar. O que pode tirar de positivo? Então, você incluir isso na tua vida, você incluir essa pauta na tua vida, é fundamental. É fundamental. Porque, caso contrário, lembra lá no começo que eu te falei que se eu estiver falando muito, você me corta aí, tá? Não, imagina, tô adorando. Lembra lá no começo que eu te falei que meus estudos maiores são na relação que existe entre a expectativa e a realidade, né? E a realidade. As expectativas surgem dos nossos desejos. E os nossos desejos surgem de coisas que a gente passa a conhecer. A gente não deseja nada do que a gente não conhece, né? Do que nunca ouviu falar, enfim, a gente não deseja isso.
né? A gente deseja o que a gente conhece, o que a gente vê, o que desperta na gente, e isso cria em nós uma expectativa. Agora você pense hoje, com as redes sociais, você assiste um Reels a cada 1 minuto, tá? A cada 1 minuto você tem um desejo novo que pode despertar dentro de você, né? E gerar uma expectativa, a ponto de você gerar uma expectativa de você querer estar numa praia ao mesmo tempo que você queria estar em Nova York, né? Que são expectativas que são impossíveis entre si, elas já são impossíveis, né? Porque você não pode estar ao mesmo tempo em 2 lugares, mas você cria essa expectativa. E quanto mais as expectativas vão se distanciando da tua realidade, imagina que as tuas expectativas vão subindo e a tua realidade está aqui, essa distância é a tua frustração. Essa distância é a tua tristeza. Essa distância é a tua angústia. Se você não trabalhar para ou melhorar a tua realidade, mas para conhecer as tuas expectativas, conhecer a origem delas, conhecer como você pode diminuir elas, olhar para a realidade com sinceridade, dizendo assim, puxa, eu não posso estar na praia em Nova York ao mesmo tempo, né? Tipo, se você não estabelecer esses parâmetros, você está condenado a uma vida triste, você está condenado a uma vida ansiosa, a uma vida frustrada, né? Porque essa relação precisa ser observada. Essa é a vida real acontecendo. Então, se você não encarar isso de frente, se você não passar a olhar para você mesmo todos os dias, se você não começar a encarar onde surgem as tuas emoções, tua vida cada vez mais vai ser mais difícil, porque cada dia a gente está recebendo muito mais informação. Era muito mais fácil para minha avó, que morava no interior de Santa Catarina, plantando rosa. Ela não precisava pensar tanto na vida dela, porque ela não despertava expectativas imensas a todo momento. Ela não tinha TV, ela não tinha telefone celular, a expectativa que despertava estava muito tangível, estava muito perto da realidade. Né? Então, importantíssimo que as pessoas olhem para si. Né? Essa questão dos estímulos, né? A gente tem muito estímulo hoje em dia. Tem até tem um ditado indiano que eu gosto muito, que é esteja no mundo, mas não seja do mundo. É você compreender que não está fora, não é no objeto, não é no que você vai... Então, assim, é por isso que essa coisa da gratidão, ela é tão importante, ela faz tanto, ela traz tanto resultados, né, para a vida da gente. Porque essa questão da gratidão é você... Oi, pode falar. Não, por favor, conclua, desculpe. Tá. Essa gratidão, ela vai te trazer esse sentimento, essa coisa que vem de dentro, não está fora, não é nada fora, é tudo dentro da gente. Então não adianta você buscar fora, sabe? É algo que está dentro de ti. É assim que eu vejo, sabe? Tudo isso. E eu acho que você tocou num ponto legal, que é legal a gente falar, tipo, a gratidão é uma das coisas que vem sendo banalizada, sabe? Ela em todos os... Virou moda, né? Palavrinha de moda, igual namastê. Exato. Todo mundo diz namastê, não sabe nem o que é. Exatamente. Então, a gratidão dentro dos estudos, ela é uma das forças mais poderosas no encontro com a gente e na questão química, tá? Na questão química, sim, e não é aquela química do olhar e perguntar se você está feliz ou não. É equipamento na cabeça, né? Tipo, bota aqui, analisa... Questão hormonal. Exatamente, também, exatamente. Você analisa estímulos e tal. A gratidão é uma das ferramentas mais importantes. Só que a gratidão precisa ter um elemento nela, que hoje, na banalização, é esquecido. Porque é muito fácil você olhar aqui e dizer, pô, eu sou grato ao sol. Sou grato. Ou bater nas costas de alguém e dizer muito obrigado. Isso é muito fácil. Então a gratidão, ela tem um elemento que é fundamental, que é o elemento da humildade. A gratidão, ela só existe quando você reconhece no outro ou na outra coisa
que sem essa outra coisa você não realizaria o que você está sendo grato, tá? Então, se você diz assim, obrigado, sol, né? Você vai lá no pôr do sol e diz obrigado, sol, por mais um dia. Você tem que ter humildade, porquê, né? Você tem que ter humildade suficiente de compreender que sem o sol o teu dia não seria daquela forma. Eu expliquei pelo sol para a gente ir para uma questão pessoal. Uhum. Tá. Você é grato, você disse obrigado para alguém. O dizer o obrigado para alguém tem que reconhecer na outra pessoa, você tem que ser humilde o suficiente para compreender que sem a outra pessoa a sua ação não seria realizada. Só que a gente tem preguiça de ser humilde, né? Nos dói, nos machuca. Então, se alguém abre uma... Orgulho, né? Se alguém segura a porta do elevador para você entrar, por exemplo, você precisa ter a humildade de reconhecer que sozinho você não entraria naquele elevador. Então, a gratidão demanda a ferramenta da humildade. Não existe separação entre elas. Se a gente banalizar, todo mundo é grato a tudo, não há estímulo nenhum psicológico, e daí você vai chegar um momento que você fala, pô, eu até sou grato a tudo, mas isso não ajuda, não impacta na minha felicidade, né? Então, a gratidão é um tema bem interessante, porque ela é muito forte, mas não pode ser banalizada, né? Não pode ser entregue que nem... Pois é, não, eu estava dizendo que é a palavra de moda. Exatamente. Tem os modismos, né? Teve uma época que eu não aguentava mais escutar Namastê, que é uma palavra tão linda, com um significado tão profundo, mas todo mundo diz assim, por dizer, sabe? É uma coisa que você... eu penso assim, que na minha concepção, se você fala, mas você sente. É você interiorizar aquela gratidão, aquele momento de ser grato por aquilo ali. Essa interiorização que vai te dar o resultado, né? Sem dúvida. Por exemplo, como você colocou aí a questão do sol, ok, valeu sol, obrigada aí por, assim, mas o que, é que o sol está fazendo? Vamos analisar aqui, vamos ver por que, é que eu estou agradecendo, né? E existem coisas na vida da gente que não vamos ser hipócritas, querer dourar a pílula e dizer assim, quebrei minha perna, gratidão por ter quebrado. Não, não é isso. Não é que você vai agradecer que você quebrou uma perna, você está com dor. Você vai agradecer pelo fato de ter sido só a perna que foi quebrada. É mais ou menos isso que a gente está colocando. Não for assim, Horácio, por favor, me corrige. Não, então, é isso aí. Basicamente é isso. É você entender que eu vou agradecer porque eu estou doente em cima de uma cama. Não, não é assim que funciona, sabe? As pessoas precisam compreender isso também, porque senão fica uma coisa muito... Pô, como é que eu vou agradecer algo que eu não estou feliz com isso? Que não está me fazendo... Pelo menos assim, eu não estou tendo consciência de que isso está me trazendo bem, né? Então, acho que isso a gente... É necessário, né, rever algumas coisas em relação a isso. Pessoal, pode mandar perguntas, tá? Fiquem à vontade. Sem dúvida é necessário e é o único caminho, não existe outro caminho, né? É o único caminho, as pessoas olharem para dentro, as pessoas buscarem os seus sentimentos, as pessoas exercitarem algumas mudanças mentais, né, através de ferramentas que hoje são muito fáceis de serem alcançadas, né, seja meditação, sejam exercícios de psicologia cognitiva, que são, né, você enxergar coisas positivas, negativas, porque senão você só vai achar o Prozac para te ajudar, né, o que é um problema, porque o Prozac, ele te ajuda, mas ele não te transforma. Quando você para de tomar, você volta a ser quem você era. Né? Então, puxa, meditar não significa você ser um Buda e sentar de perna cruzada. Meditar é você olhar a tua respiração, depois olhar as coisas que você está fazendo, se são coerentes com você ou não são, né? Mesmo os estudiosos mais lineares, né? Se você pegar a filosofia de Kant, por exemplo, né? Que tem imperativo categórico, né? Se todo mundo fizesse o que você está fazendo, né? Como é que seria o mundo hoje, né?
Pô, isso é você dar uma meditada, né? Será que o que eu estou fazendo está de acordo com a comunidade que eu vivo, com a sociedade que eu quero, né? Será que se todo mundo jogar a roupa no chão aqui em casa, como é que vai ser, né? Então, não está nas grandes respostas. Eu, inclusive, tenho uma newsletter que sai todo domingo, que ela é só de textos muito simples da minha A vida, simplicidade, né? É situações a da minha, simplicidade. que as Sim. respostas para os problemas da vida estão dentro da própria vida. Basta você olhar para dentro e cavucar, né? Eu sempre digo que, assim, as pessoas buscam muito essa coisa dos fogos de artifício, sabe? Aquela coisa muito, ai, muito, estou aqui. Não, é na simplicidade. O bom de tudo isso é que é tudo muito simples, a gente que complica, né? Exato. A gente que tem essa mania de complicar. Então vem todo esse medo, todo esse processo de autossabotagem, sabe? E é quando você menos espera. E, gente, ninguém tá dizendo aqui que a gente já tá fora disso, não, tá? Nós trazemos isso. Eu também passo por isso, mesmo com todos esses anos de autoestudo, dessa busca, né? Essa Sem viagem, como eu dúvida. gosto de dizer assim, essa viagem para dentro de mim mesma, eu também piso na bola, tem horas que eu digo, eita, chega de digo, eita, essa foi demais. É, Mas faz parte, né? essa é uma Faz coisa parte. que eu digo muito para as pessoas, que o primeiro erro das pessoas que buscam a felicidade é buscar, porque elas não vão achar. Não é algo, não é um lugar onde você vai chegar e a partir Uhum, dali você vai estar no paraíso, né? A felicidade é a vida acontecendo, é você errar, é você uhum, acertar, é você saber lidar com os erros, é você saber celebrar os acertos, é você saber ser cada dia uma pessoa melhor. Não é o melhor do mundo, é cada dia ser uma pessoa melhor do que é a tua história, né? Você crescer como história, ser melhor como biografia, né? uhum, É isso. Então, a busca da felicidade não é um negócio que você tem que estar desenfreado e tal. A felicidade uhum, está acontecendo aqui na live, tem que estar acontecendo quando a gente uhum. acabar, tem que estar acontecendo na tristeza. A felicidade, o bem-estar tem que estar integrado, né? Tem uma. Tô falando isso aí, né? E eu pensando aqui, é incrível como as pessoas. Tem uma coisa também que eu penso, eu procuro trazer isso para mim, tá? É a questão do não julgar. A gente está julgando o tempo todo. É o tempo todo. Essa situação tem que ser ruim, eu tenho que ser boa. Essa pessoa tem que ser ruim, eu tenho que ser boa. Sabe? E nesse julgamento você esquece que as pessoas elas dão o que elas têm, o que elas podem dar naquele momento. Então, cara, estou perto de alguém que não está me fazendo bem, então sou eu que estou consciente disso, ou eu faço como tu falou antes, né? Eu faço algo para ajudar essa pessoa, fazer com que ela melhore, ou eu vou buscar algo, porque assim, é a questão da atração, tá? A gente sempre fala assim nesse campo, no campo que eu estudo, a questão da espiritualidade, da questão da energia e tudo, que você atrai determinadas situações para que você aprenda com essas situações. Então, se você busque saber o porquê de você estar atraindo pessoas assim, muitas vezes você atrai essas pessoas, não, vou vibrar positivo para atrair positivo. Não, nem sempre é assim. Muitas vezes você atrai aquela pessoa para ensinar algo para ela e para aprender também. Porque é sempre os dois lados, nunca é só uma via de mão dupla. Então, assim, procura saber, né? Por que essa pessoa me faz tanto mal? Qual é o poder que eu estou dando para essa pessoa? Que a gente tem muito isso, de dar o poder de ser feliz nas suas mãos. Tá aqui, Horácio, me faça feliz. Se eu não fizer feliz, eu não quero mais conversar com você, sabe? Sim, E sim. não é isso, né? Muitas vezes um relacionamento você entra, joga a porrada nas costas da pessoa, tá aqui. Meu coração tá aqui nas suas mãos. Cuidado. Observe bem o que você vai fazer, né? Esquece que é um outro ser humano que está ali do teu lado, que está compartilhando contigo, né, uma experiência.
Enfim. Relacionamento tem essa questão da troca, que também é muito importante, em que, principalmente relacionamentos que a gente preza, né, os que a gente nos fazem tanto mal e tal, a gente não deve nem estar presente, né, mas um relacionamento que a gente preze, de pessoas que a gente ama, por exemplo, a gente tem que dar sem esperar nada em troca, né, a gente tem que exercitar isso, até porque o julgamento, que nem você estava falando, o julgamento também parte de um princípio que é de você ser superior ao objeto julgado, né? Então, né, quando você vai julgar alguma coisa, você parte do princípio que você é superior ao que está acontecendo. Mas quem disse que você é superior ao que está acontecendo? Né? Isso pode ser em qualquer situação. Então, parte desse pressuposto. Então, a humildade está presente de novo. Né? A humildade da gente compreender que a gente não está acima das coisas. Né? A gente está junto com as coisas. Né? E a partir daí que as relações se constroem. Simples assim, né? Então, me diz uma coisa. A gente já tá... Eu estava olhando aqui no computador, a questão do horário. O Instagram, ele me dá somente 1 hora, né? Tá. Estamos chegando no final. E aí, eu queria aproveitar esse momento, assim, para que você divulgue como a gente faz para te encontrar, quais são os teus canais, como é que funciona essa questão que você falou aí do trabalho que você faz de mentoria. Fala aí pra gente um pouquinho. Bem, para me encontrar no meu Instagram, né, horacio.toco, ali eu tenho alguns links, né, tem o link quando abre mentoria por ali, quando tem as atividades que tem mensalmente, a academia acontece mensalmente, você pode se inscrever por ali também, e acompanhar os meus conteúdos, né, ali você pode se inscrever nas newsletters, que são gratuitas, as outras mentorias em grupo são gratuitas também. Está todo mundo sempre super convidado, todo mundo, estamos lá sempre pronto para que, quando a pessoa quer, a gente te ajude a promover uma transformação, ou se não é uma transformação, uma melhoria do caminho, né, que a pessoa está seguindo. E esse é o nosso objetivo com esse trabalho. Maravilha. Então, querido, muito obrigada mais uma vez. Eu espero que essa seja a primeira de algumas outras. Boa, com certeza. Eu sou muito abusada, né? Mas eu sou assim. Dê dinheiro, mas não tem cabimento. Então, mais uma vez, muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando um pouco, né, do teu conhecimento, que é tão vasto. E, pessoal, curta e segue esse cara, que vale muito a pena. E você encontrou mais uma fã, pode ter certeza disso. Obrigado. E obrigado pelo espaço. Felicidades. Fique à vontade. Imagina. Precisando, é só chamar. Opa! Vocês são testemunhas, viu? Vai ficar gravado aqui. Beijo. Cheiro, meu povo. Cheiro, querido. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.